Cumpre, Senhor Deus, o Teu querer na nossa vida, Senhor. Pai, eu peço em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo, Senhor, traga, Senhor Deus, a revelação da Tua palavra, Senhor. Deus, um dia Jesus disse que o Teu Espírito, Senhor, testificaria aos nossos corações cada palavra que o Senhor nos disse. Um dia, Senhor, Jesus veio até esta terra como um homem, se esvaziou da sua glória, Deus. Jesus veio até essa terra, incendiou e pregou amor ao coração de alguns homens, e esse amor chegou até nós. E hoje, Pai, nós, pela fé, nós cremos em Jesus Cristo como Salvador. Nós cremos em Jesus como Salvador do mundo e aguardamos, Senhor Deus, a volta do Senhor para nos buscar, Senhor. E o Senhor também disse, Deus, que o Teu Espírito, Ele testificaria, Ele falaria aos nossos corações cada palavra Tua, Senhor. Pai, eu peço em nome de Jesus que esse milagre aconteça, Senhor Deus, nessa noite, Senhor. Que o Teu Espírito Santo fale cada coração aqui, Senhor. Que essa palavra alcance o nosso coração e que dela, Senhor Deus, nós possamos ser mudados e transformados, Senhor. Eu peço a Tua presença, que o Senhor cresça e que eu diminua, Senhor. Que o Seu nome seja exaltado e que todos saibam que só o Senhor é Deus. Para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Pode se assentar. Eu queria que você abrisse comigo a Bíblia em Gênesis. Gênesis capítulo 1. Eu e a pastora Carla, a gente tem um costume, sempre que a gente consegue, a gente costuma ler a Bíblia junto de manhã. Cada um a sua leitura, mas juntos. E a gente começa junto e na maioria das vezes a gente vai seguindo o mesmo plano de leitura. Ela lê um pouco mais rápido do que eu, então ela sempre está um pouco na frente. E aí esse ano o meu plano era terminar a Bíblia, a leitura, mais para o fim do ano. Alguns dias, né? Eu adiantei só alguns dias, mas eu fiquei feliz. E aí eu já estou lendo Gênesis. Já comecei antes do ano que vem, já comecei antes da hora. E aí eu fiquei muito feliz. E eu quis compartilhar isso com vocês para incendiar o teu coração e a te encorajar a ler a Bíblia também. Se você já lê, leia mais. E se você já lê mais, leia mais de novo. Porque quanto mais você lê a Bíblia, mais próximo de Deus você vai estar. Amém? Então, Gênesis capítulo 1, versículo 27, diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore que há fruto de árvore que dá semente, servosão para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe serás para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi tarde e manhã e o dia sexto. Então aqui a Bíblia relata o início de tudo, o dia sexto. Tudo o que aconteceu no dia sexto da criação. E nesse dia que Deus criou, o homem e a mulher e a sua imagem os criou, Deus diz assim no versículo 28, na parte B: E dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Deus, quando formou o homem, Deus, quando formou
o homem e a mulher e a sua imagem e semelhança. Deus criou Adão para se relacionar com Adão. Deus criou Adão para que Adão fosse feliz, um homem feliz. Tanto que Deus viu que Adão estava só, e Deus fez o quê? Uma auxiliadora, uma ajudadora, uma mulher que estivesse com ele, para que ele fosse mais feliz. Então o interesse de Deus sempre foi fazer Adão feliz, e ele ser um homem feliz. E aqui no versículo 28, Deus disse na parte B, e dominai sobre todos os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E no início do 28, Deus diz assim, e Deus os abençoou, e Deus lhe disse, frutificai e multiplicai. Deus dá para o homem aqui uma autoridade muito grande sobre a terra. Deus abençoa Adão e dá domínio sobre ele. Deus dá autoridade para Adão, porque Deus confiava em Adão, porque Deus tinha feito Adão para quê? Para se relacionar. Adão seria a imagem de Deus na terra. Esse é o projeto de Deus. A imagem de Deus em Adão. Por isso Deus fez a sua imagem. Deus entrega para Adão, Deus prepara todas as coisas, o dia 1, o dia 2, o dia 3, o dia 4, o dia 5 e o dia 6, e Deus faz o homem, e no dia 7 Deus vê que tudo é bom e perfeito, e se alegra e descansa. Então, quando Deus criou Adão e dá esse domínio, essa autoridade, é porque Deus queria realmente que Adão dominasse sobre todas as coisas. E junto com esse domínio, Deus traz o conhecimento, Deus traz a sabedoria, Deus traz a palavra revelada, Deus traz a sua presença. Por isso Deus vinha todos os dias e passeava no jardim e caminhava com Adão. Então, Adão, irmãos, ele era um homem inteligente. Um homem, talvez um homem forte, um homem que tinha a presença de Deus. Não talvez só fisicamente, mas mentalmente. Deus havia feito tudo perfeito. E por isso Deus confia a ele e dá esse domínio. Adão, agora é com você. Eu fiz tudo para você, agora você cuida. Se você é pai aqui e tem filho, talvez você vai, trabalha, conquista, deixa tudo funcionando, como a gente disse, tudo redondinho. Aí você fala, agora filho, agora você continua. Agora é só você dar sequência, é só continuar. Eu confio em você, eu sei da sua capacidade, eu sei quem você é, agora continua. Foi isso que Deus fez. Adão, domina, continua. O segundo exemplo que eu queria ver com você é em Gênesis mesmo, capítulo 9, versículo 1. Do 1 ao 3, diz assim, e abençoou Deus a Noé e aos seus filhos, e disse-lhes, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra, e sobre toda ave dos céus. Tudo o que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, na vossa mão serão entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo o que vos tenho dado, com a erva verde. No versículo 8. E falou Deus a Noé e aos seus filhos, com ele dizendo, e eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco, e com a vossa semente depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, das aves, de reses, e de todo animal da terra, convosco, desde todos os que saíram da arca, de todo o animal da terra. E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus, este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco, por gerações eternas. O meu arco tenho posto
na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. Então, Deus semelhantemente dá domínio para Noé. A terra se corrompeu, Adão se deixou ser levado pelo pecado, por aquilo que Deus disse para que ele não fizesse, e ele fez. A terra veio a se corromper, a humanidade começou a se afastar de Deus, e Deus encontrou Noé. Deus traz o dilúvio, Deus destrói toda a alma vivente da terra, apenas Noé e seus filhos ficaram vivos, e as esposas dos filhos, e Deus mais uma vez fala, agora vocês multipliquem, que vocês cresçam agora. E Deus faz algo mais importante, mais lindo com Noé. Deus faz uma aliança com Noé. Deus fala, agora eu faço um concerto com você, Noé. E eu vou dar um sinal para você, o arco da aliança. E todas as vezes que você e todas as gerações da terra olharem esse arco da aliança, vocês saberão que esse é o sinal que eu tenho com toda geração em geração, com toda a humanidade. E é assim até os dias de hoje. Então Deus mais uma vez, no seu grande desejo de abençoar o homem, Deus salva Noé e a sua família, e Deus faz uma aliança. Deus faz uma aliança, e essa aliança é real até hoje, irmãos. E quando vai chover e de repente faz sol ao mesmo tempo, a gente aqui tem muito disso, né? A gente é bem aventurado nisso, porque chove e faz sol no mesmo dia, ou até de manhã e à tarde faz a mesma coisa 2 vezes, e de repente ele aparece, o arco da aliança. E ali a gente pode lembrar da aliança que Deus fez com Noé, aqui em Gênesis. A mesma palavra, o mesmo arco da aliança aparece no céu. E aí Deus diz para você e para mim, ei, eu tenho uma aliança com vocês. Deus, quando Ele diz algo para você, irmãos, pode passar 2.000 anos, 5.000 anos, essa aliança ela permanece de pé. Noé já não vê mais o arco da aliança. Talvez ele tenha visto algumas vezes, depois dessa primeira. Deus mostrou para ele, quantas vezes será Noé viu de novo essa aliança? Mas os seus filhos viram, os seus netos, os seus bisnetos, e nós estamos aqui hoje vivos, e estamos vendo essa palavra de Deus se cumprindo até os dias de hoje, e lá está a aliança, o concerto que Deus fez com Noé. Por quê? Porque Deus confiou mais uma vez no homem. Mais uma vez Deus confiou no homem. E a terceira comparação que eu quero ver com você está em Gênesis mesmo, capítulo 12, versículo 1 a 3. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Aqui com Abrão, ainda não Abraão, mas Abrão, quando Deus chama ele, e Deus revela qual era a missão de Abrão, Deus fala, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. Deus abençoa Abraão. Deus libera uma palavra de bênção para ele, porque Abraão aqui ainda não sabia o que ele ia viver. Deus simplesmente disse, sai da sua casa, sai da casa do teu pai e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E a Bíblia diz que Abraão logo moveu-se e foi. E por isso Deus escolheu Abraão, porque ele era um homem com um coração voltado a Deus. Então Deus disse, Abraão fez. Abraão fez, Deus respondeu, e Deus disse, eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar. E além disso, Abraão, através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas, porque através dessa nação, que Deus escolheu esse homem para levantar, que é Israel, veio Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Então hoje nós temos a bênção que foi liberada sobre Abraão, na nossa vida, que é Jesus. Deus dá esse domínio para Adão, Deus faz essa aliança com Noé,
E Deus dá a bênção para Abrão. E junto com a bênção, a proteção. Eu estudando aqui, eu vi que Deus fala, eu abençoarei os que te abençoarem. Além de Deus abençoar Abrão, ele disse, eu te abençoarei e abençoarei aqueles que te abençoarem. E aos que te amaldiçoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Então Deus dá a bênção, Deus traz a provisão e Deus dá proteção. Porque imagina Deus falando isso para você, olha, eu vou te abençoar, vou abençoar aqueles que te abençoarem, e aqueles que te amaldiçoarem, eu também amaldiçoarei. Então, ou seja, estou tranquilo. Deus é comigo, Deus vai me abençoar, e se alguém quiser intentar contra mim, Deus vai intervir por mim. Porque Deus é a minha proteção. E Abraão recebeu toda essa bênção de Deus. Deus libera essas palavras sobre ele, Deus traz essa proteção e Deus dá essa bênção. Porque Deus sabia que Abraão teria que ser um homem de muita fé, porque ele seria muito provado, ele seria provado ao último. A história, nós sabemos que Deus promete um filho para ele, que seria o filho da sua bênção, aquele que viria a bênção que Deus havia prometido para ele. A sua esposa Sara era estéril, não podia ter filhos, e aí com o passar dos anos ele vem a ter esse filho da promessa, e Deus um certo dia pede de volta esse filho, eu quero ele, eu quero Isaac agora. Então Deus sabia que Abraão precisava de uma bênção, e ele recebeu essa bênção de Deus. E nessas 3 histórias, irmãos, eu vejo algo muito importante para nós hoje. Porque os sinais estão aí. O domínio que Deus deu a Adão está vivo hoje no nosso meio, irmãos. Tem uma história na Bíblia que é a Torre de Babel. Um dia os homens intentaram chegar ao céu. Deus sabia que eles não chegariam ao céu, irmãos. É impossível chegar ao céu, a habitação de Deus. Mas Deus olhou para a intenção do coração daqueles homens e Deus teve que intervir. Que ali veio o quê? A confusão das línguas. Cada um começou a falar em línguas diferentes, ninguém se entendia, porque Deus disse, tem que colocar limite no homem. E por quê? Porque Deus deu o domínio. Deus falou, domina. Deus deu esse domínio para nós. E por isso hoje esse domínio ainda existe sobre nós, sobre a humanidade. E por isso ainda existe homens e mulheres que usam esse domínio para o mal, causando dor e causando tristeza. Coisas absurdas que a gente vê, como que as pessoas são capazes de fazer o conhecimento, o saber, a tecnologia. Uma coisa que eu fico espantado, que na minha época, quando eu era criança, a TV tinha aquele tubo atrás, né? Como que pode hoje a TV ter, sei lá, 2 centímetros, deve ter até mais fina. Então tudo aquilo que tinha atrás, não servia para nada. Olha o conhecimento, o saber, o avanço das coisas. E a tecnologia, cada dia ela vai se aprimorando, né? O que a gente faz hoje, amanhã já não é mais. Esse conhecimento, esse domínio foi dado ao homem, e Deus deu. Deus deu para o homem. E o homem, quando ele se une, tanto para o bem quanto para o mal, ele é capaz de fazer sim grandes coisas. E por isso Deus deixou a igreja, porque nós temos que se unir para o bem. Se nós nos unirmos mais do que já somos, irmãos, as paredes da igreja vão ficar pequenas para essas placas aqui, ó. Hoje está ali só. Em breve a gente vai ter que começar a juntar elas e apertar, porque vai rodear a igreja inteira. De lugares que nós vamos alcançar, se a gente continuar junto, se a gente continuar unido, porque Deus deu esse domínio em Gênesis. Deus disse, Adão, domina, eu te dou esse domínio. A aliança está feita. Sempre quando chove, a gente pode se lembrar da aliança que Deus fez com Noé. E essa aliança não foi só com Noé, porque Deus disse para Noé, Noé, para você e para as gerações que virão. E nós somos essa geração, irmãos. Às vezes você pede um sinal para Deus, puxa, será que Deus está comigo? Será que Deus me ama? Sim, quando apareceu o arco da aliança, você se lembra do que Deus disse. Porque Deus ia destruir tudo. Mas ainda assim, Deus falou, não, eu vou tentar mais uma vez. Eu vou tentar mais uma vez me relacionar. Eu achei um homem bom, um justo, através dele eu vou começar de novo.
E Deus faz um concerto e uma aliança com Noé e comigo e com você. E depois Deus libera a bênção sobre Abraão, e essa bênção chegou até nós. E essa bênção a gente vive hoje, que é a bênção da salvação, Jesus Cristo. E a Bíblia nos ensina que Jeová Chamar é o Deus presente, é o Deus que aqui está. E Deus sempre está ao nosso lado, irmãos. Deus sempre está ao seu favor. Deus nunca nos abandonou, nunca. Nunca Deus abandona um filho seu. Nunca Deus te deixa sozinho. Talvez Deus não fique falando com você o tempo todo, porque Deus não fica falando o tempo todo. Ele fala quando é necessário. Ele te responde quando é necessário. Nós temos que falar com Deus o tempo todo. Nós temos que nos relacionar com Deus o tempo todo. Porque nós precisamos de Deus. Nós precisamos da presença do Senhor, desse Jeová Chamar, da presença de Deus. E a pergunta para nós é: como tem sido a nossa vida hoje com relação à presença de Deus? Adão se corrompeu com o pecado e se afastou de Deus. A geração de Noé se prostituía, mentia, roubava e se afastou de Deus. Deus teve que escolher um homem chamado Abrão para trazer a salvação, porque Deus viu que o homem não tinha limite. E cada vez mais o homem se afastava de Deus. Cada vez mais o homem se afastava da presença de Deus. Antigamente os homens viviam muito. O mais jovenzinho aqui desses três foi Abrão. Os outros, Adão, Noé, viveu 900 anos, 930, 950 anos. Os homens viviam muito. Então tinham filhos, tinham muitos filhos, tinham uma geração, uma família grande. Dava tempo de pensar muita maldade. Dava tempo de planejar muito mal. Se hoje que nós somos limitados a 120, não chega no 120, mas somos limitados aos 120. Quando chega no 80, 90, é tanta maldade que a gente pode fazer, se a gente não estiver com Deus. Porque a gente vai se afastando da presença do Senhor, o Todo-Poderoso. Mas Deus, Jeová Chamar, Ele sempre está presente. Ele nunca nos abandona. Ele sempre está ao nosso lado e ao nosso favor. E o que vai nos afastando de Deus? O que vai roubando, irmãos, a nossa atenção de Deus? É aquilo que nos atrai. Eu coloquei algumas coisas aqui para que a gente venha falar sobre isso, mas eu peço ao Espírito Santo que fale ao seu coração aquilo que te atrapalha de ter um relacionamento com Deus. Eu coloquei aqui o trabalho. O trabalho, se você não tiver equilíbrio, ele te atrapalha. Ele te atrapalha. Ele não permite que você acesse Deus. Então vou parar de trabalhar, pastor. Percebi, o trabalho não está bom para mim. Daí você vai ter outros problemas, irmãos, porque a Bíblia fala que quem trabalha não come. E digno é o trabalhador do seu salário. Então você tem que se preparar já para ter uma vida diferenciada. Talvez não comer e viver menos. O que eu quero dizer é que se você e eu, se a gente não tiver equilíbrio nas coisas, o trabalho ele pode te afastar de Deus. Uma coisa que acontece muito. Você tem um sonho, eu tenho um sonho, eu vou batalhar por isso, e você tem que batalhar pelo seu sonho sim, e você conquista o teu sonho profissional. Cheguei aonde eu queria chegar. Que bênção. Deus permitiu que eu chegasse aqui. Que bênção. E aí essa bênção começa a se transformar em maldição, e você começa a se entregar para aquilo. E aí você começa a ganhar muito. E você ganha muito dinheiro, porque Deus te abençoou mesmo, e Deus te deu sabedoria, Deus fez alianças com você, Deus te deu bênção, Deus falou, eu vou te abençoar, e vou abençoar quem te abençoar, e quem te perseguir, eu vou pegar. Deus te dá proteção, Deus faz tudo por você. E aí você começa a ser abençoado, e eu vou dar exemplos materiais. E aí você troca de carro, aí você compra isso, compra aquilo, e você começa a se vestir bem, e você percebe que, puxa, eu estou ótimo. E aí aquilo prende o seu coração. E aí você não é capaz de largar mais.
a sua segurança já não está mais em Deus, mas está no teu trabalho. E aí você se esquece daqueles dias que você chorou, daqueles dias que você clamou a Deus para comprar o leite de manhã. Aí alguém te chama, olha, vamos na igreja hoje. Não posso, hoje à noite não dá, porque eu tenho que trabalhar. Porque eu estou percebendo que alguma coisa, o diabo está se levantando, e eu não posso deixar. Tá, se o diabo está se levantando, então você está fazendo o processo ao contrário, você precisa ir para a igreja mesmo, adorar o Rei da Glória. Você precisa encontrar o equilíbrio. E aí a gente vai se vendendo, quando a gente menos percebe, a gente está cego, já nenhuma palavra mais tem valor, não adianta ninguém te dizer mais nada, porque você já não é capaz de ver. E aí quando vem a queda, aí você percebe que aquilo te afastou de Deus. O medo rouba a sua atenção de Deus. Tudo você tem medo de fazer. Essa última vez que a gente foi para Borba, as meninas não foram. A penúltima vez foi a família toda. Dessa outra vez, a gente estava um pouco financeiramente justo, e a gente viu que não dava para ela ir. Daí elas ficaram, ainda bem que meu pai está aqui ainda, não foi para a África, aí ficou com o vô. É bênção o vô, tá vendo? Aí ficou com o vô e com a avó, e a gente foi. E quando a gente vai, ficando com meu pai, com a minha mãe, é uma bênção, a gente confia 100%. Principalmente eu, por ser filho. Mas a mãe, quando deixa o filho, irmão, as mães aqui vão saber, pode deixar até na casa da própria mãe, né? Sempre, olha, mas você pegou mesmo o lanche? Não, mas ela não gosta, as mães vão entender o que eu estou querendo dizer. Fica ali, ó, porque é meu. Eu sei do que ele gosta, eu sei do que o meu filho quer, eu sei que o meu filho não gosta. E é assim mesmo, isso é bênção, né? Isso é um amor de mãe, é um amor de proteção, e tem que ser. Só que o medo não pode te dominar. E aí tem pai e tem mãe que por medo não deixa o filho crescer. Não deixa o filho crescer. E aí quando o filho vai crescer, ele já percebe que cresceu. E ele já está enfrentando os problemas da vida, mas já não tem maturidade, não tem o joelhinho ralado ainda, não tem o braço ralado ainda da vida. E aí no primeiro tombo que ele tem, ele percebe que já não sabe cair. Já percebe que ele não consegue, já cresceu, não dá mais tempo. Por quê? Porque o medo travou a mãe e o pai e não deixou o filho crescer. Então o medo, ele pode te afastar de Deus também. Porque depois você pode colher isso no futuro. Depois você pode colher isso no futuro. Esses dias a gente estava em casa e cada uma das minhas filhas faz dança em uma escola. E é uma correria, porque a gente vai, deixa uma, volta, chega, nem estaciona o carro. Já liga, uma desce, a outra sobe, já leva a outra. E aí depois busca, e quem faz esse processo sabe como que é, né? Quem já passou também sabe. E aí esses dias a Nicole falou que queria trocar de escola de dança. E ela foi e falou, mãe, acho que eu vou trocar. A Carla sentou com ela na mesa, que ela já tinha trocado 2 vezes. A Carla sentou com ela e falou assim, filha, é o seguinte, agora você vai escolher. Eu não vou falar mais nada para você. E você vai escolher. Você vai analisar o que é bom para você. Qual é a escola que está te fazendo bem. Qual é a escola que você gosta, que está edificando a sua vida. E você vai escolher. A Nicole estalou um olho desse tamanho assim. Não, mãe, mas... Filha, você escolhe e não se fala mais nesse assunto. A hora que você orar e você sentir de Deus o que você tem que fazer, você vem me falar e a gente vai fazer. E eu não vou te questionar. Acho que a Nicole demorou até hoje para escolher. Depois a Carla conversou com ela e ela analisou e viu que onde ela estava bom. Era o que ela precisava naquele momento. Então, o medo pode travar a gente e pode travar os outros também. Então, a gente precisa deixar o medo e se aproximar de Deus, se aproximar da presença do Senhor. Porque Deus, Ele te dá autoridade, Ele te faz aliança, Ele te dá bênção. E você precisa crescer. Foi o que Deus falou para Adão, foi o que Deus falou para Noé, foi o que Deus disse para Abraão. Multiplica, cresce, sai Abraão, sai da casa do seu pai, sai da casa da sua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar, que eu vou fazer você uma grande nação, eu vou fazer você crescer na minha presença.
E é isso que Deus quer fazer com a gente, é isso que Deus está nos motivando, irmãos. Só que a cada dia que passa, as coisas vão ser piores, a Bíblia nos alerta sobre isso. As coisas vão ser mais difíceis, irmãos, vai ser. E sabe que essas coisas que vêm acontecendo, as pestes, a falta de amor, tudo que vem acontecendo na humanidade, isso não assusta, porque a Bíblia me ensina tudo isso. Esses dias eu estava lendo um livro do Billy Graham, e uma das frases que ele coloca assim, ele fala que a Bíblia, ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Ou seja, se você tem acesso à Bíblia e você lê, você vai ficar mais atualizado do que o jornal de amanhã. Aquilo que vão anunciar amanhã, se você tem conhecimento e lê a Bíblia, você já vai saber, e você já vai estar preparado. Então essas coisas que vêm acontecendo, as pestes, as enfermidades, a falta de amor, Jesus nos ensinou assim: Pai, eu peço que o Senhor os livre do mal. Senhor, nos livra do mal. O mal vai existir, irmãos. A Bíblia vai se cumprir. Os sinais virão, os fins dos tempos virão. A gente se aproxima, a cada minuto que passa, a gente está mais próximo da vinda de Jesus, do retorno de Jesus. Então as coisas vão continuar acontecendo. As coisas vão continuar acontecendo, a perseguição, a falta de amor, as doenças, tudo isso vai continuar acontecendo. Mas essas coisas ainda não me assustam. Por quê? Porque a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Mas o que me preocupa é quando eu percebo que o meu relacionamento com Deus está se esfriando. Isso é um grande problema. Quando eu deixo de ter fé naquilo que Deus me disse, quando eu começo a desacreditar nas promessas de Deus, quando eu vejo o arco da aliança e nem lembro da Bíblia, quando eu lembro de Jesus e vejo a promessa que Deus fez para Abraão e nem lembro do que Deus disse para Abraão ou das promessas de Deus para Abraão, e a gente começa a se esquecer daquilo que Deus já disse para nós, das palavras que o Senhor Deus já entregou para você. Isso é um grande problema. E o que vai nos afastando de tudo isso? O medo, o trabalho, as preocupações, a vida dos outros, tudo. A gente começa a se preocupar com tudo, menos com a nossa vida com Deus. A gente começa a deixar de orar. A gente começa a deixar de orar. A gente começa a deixar de ler a Bíblia. Meus irmãos, é impossível que a sua vida, ela continue bem, se você não estiver com Deus. Talvez você esteja aqui hoje, ou esteja vivendo, ou já viveu, ou você que está assistindo, está vivendo ou já viveu um tempo longe do Senhor. E quando a gente fica longe de Deus, chega uma hora que você olha e fala, não dá. É ou não é verdade? Não dá. Só que esse tempo pode durar 5 anos, 2 anos, 10 anos, 20 anos. E quando você perceber, você perdeu todo o tempo que você poderia ter tido com Deus. Só que Deus, Ele é Jeová Shammah, Ele sempre está presente na sua vida. Ele sempre está presente comigo, Ele sempre está do meu lado, Ele sempre está me auxiliando. A sua misericórdia sempre está me alcançando, Deus sempre está falando comigo, mas eu viro as costas para Ele. E deixo de me relacionar com Ele, deixo de honrá-lo com a minha vida, deixo de honrá-lo servindo ao Senhor na sua casa, deixo de honrá-lo financeiramente, devolvendo aquilo que é dEle. E a gente vai se corrompendo, irmãos, a gente vai se perdendo. E às vezes a gente acha que Deus não está vendo, mas eu quero dizer para você, Ele é Jeová Shammah, Ele é um Deus presente, Ele está aqui, Ele está em todo o tempo ao seu lado. Deus, Ele nunca nos abandonou, até porque se Deus nos abandonasse, irmãos, o que seria de nós? O que seria da humanidade sem Deus? E hoje, se prega ideologias, princípios que não são princípios de Deus, querem até tirar o título pai e mãe. Ah, pastor, isso é o fim dos tempos. Isso não me assusta, irmão, isso aí vai acontecer mesmo. Claro que a gente não vai se render, né?
A gente está aqui, a gente tem uma causa, e por isso Deus colocou a igreja. Porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Enquanto a gente estiver aqui, meus irmãos, nós somos a autoridade nessa terra. Mesmo que muitos não saibam. Talvez as autoridades não entenderam ainda que a solução para a humanidade é a igreja. Mas um dia eles vão entender. Nem que seja no último dia, mas um dia eles vão entender que a igreja foi deixada por Jesus Cristo para salvar, para acolher. Você pode estar na pior condição da sua vida, você pode ter todo o dinheiro do mundo. Isso não vai diferenciar eu e você. Mas, se eu tiver Deus e você não, ou vice-versa, isso sim pode. Porque a morte chega para todos, o fim vem para todos, e o destino, cada um vai escolher o seu, ou o céu, ou o inferno. Ou Jesus, ou o diabo. Ou as obras das trevas, ou a luz. Então, o que Satanás tem feito? Afastado o homem de Deus. E foi isso que ele fez lá em Gênesis. Ele falou para Eva assim, não, Eva, não foi bem isso que Deus disse. Não foi exatamente assim que Deus disse, Eva. E ele pegou aquilo que Deus tinha dito, enganou o homem e a mulher, seduziu-os, e eles caíram. E até hoje Satanás tem feito isso comigo e com você. E o que aconteceu quando Adão e Eva pecaram? Eles foram expulsos do jardim. Eles foram expulsos daquilo que Deus tinha feito. Colheram as consequências daquilo que eles tinham feito. Ainda assim, Deus não os abandonou. Ainda assim, Deus permaneceu com eles. Porque Deus se agradou da oferta de Abel. Então, Deus estava ali. Jeová Shammah, Deus estava com eles ainda. E a humanidade, de novo, começou a se afastar de Deus. E aí veio o dilúvio. E Deus veio e teve que intervir mais uma vez. Mas Deus estava ali. Porque Deus foi lá e falou, Noé, eu tenho uma aliança com você e com a sua família. Eu sou Jeová Shammah, eu estou aqui. Eu não abandonei vocês. Entende? Deus nunca nos abandona, mas a gente vai se afastando de Deus, irmãos. A gente vai se afastando de Deus, a tecnologia vai nos afastando de Deus. Aquilo que Deus deu de sabedoria para mim e para você, nos afasta de Deus. A sabedoria, o conhecer, a bênção, a prosperidade, a vida saudável, isso vai, se a gente deixa, isso nos afasta de Deus. E a gente não pode cair nessa. Porque nós temos que nos aproximar de Deus. A gente tem que ter um relacionamento com Ele. As ideologias, as ideias, a tecnologia, o saber, isso vai aumentar cada vez mais e vai existir sim. Mas a gente não pode deixar de ter um relacionamento santo com Ele aqui, ó, pela palavra, na oração, ensinar aos nossos filhos o princípio, o respeito, o amor a Deus, a fé em Jesus Cristo. Porque isso sim, a gente vai levar para a eternidade. Isso que vai nos levar para a eternidade, Jesus. Agora eu queria que você fosse lá no Novo Testamento, em Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Apóstolo Paulo envia a carta à igreja, aos Gálatas. O apóstolo Paulo, ele vivia um relacionamento muito sincero com Deus. Pelas suas palavras a gente pode ver. Tanto que ele deixa relatado, ele diz, aquilo que eu quero fazer, eu não faço, mas aquilo que eu não quero, eu acabo fazendo. Ele era verdadeiro, ele era sincero. O que é isso? São falhas, são os nossos defeitos. Quando eu percebo que eu já fiz. Então ele era muito verdadeiro, não só com Deus, mas também com seus irmãos. Por quê? Porque ele sabia que ele era um pecador como todos, mas ele nunca deixou de ter um relacionamento com Deus. Então ele envia essa carta aos Gálatas.
Vamos ler o capítulo 1 antes um pouquinho, desculpa. Capítulo 1, versículo 6. Só para a gente entrar nessa história aqui. Gálatas 1, 6, ele fala assim: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para o outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Um dos grandes desafios do ministério do apóstolo Paulo era confrontar os falsos profetas, os falsos mestres, que traziam doutrinas que falavam que eram ensinamentos de Jesus. E isso aconteceu na igreja em Gálatas. Ele fala: olha, eu fico assustado, eu fico admirado de que tão depressa vocês deixaram de se relacionar com o evangelho puro e verdadeiro que eu disse para vocês. O que aconteceu com a igreja? Se distraiu. Apóstolo Paulo, em uma das suas equipes, se não me engano, a primeira equipe apostólica, quando eles chegaram e pregaram a palavra de Deus nesse lugar, a igreja foi estabelecida, eles ouviram o evangelho de Jesus Cristo, foram tocados pelo Espírito Santo, receberam o Espírito Santo, ficaram cheios da presença de Deus. Passados-se alguns dias, chegaram outros e começaram a pregar um outro evangelho, e o apóstolo Paulo fala: ei, mas como assim? Como assim vocês se afastaram desse evangelho? De que tão depressa, tão rápido assim, vocês já esqueceram? Começaram a deixar de se relacionar com Deus. E talvez isso aconteça com a gente ouve a palavra no culto, o pastor vem aqui, ministra, o apóstolo vem, traz uma palavra, o profeta vem, libera uma unção sobre você, você sai daqui maravilhado, cheio do Espírito Santo, chega em casa e esqueceu. Liga a televisão, é como uma hipnose. Se alguém perguntar para você qual é a palavra daquele culto, você tem que... Peraí, como as crianças, né? A Yasmin é esperta, a gente fala: filha, do que foi na salinha hoje? Ah, pai, falou de Jesus. Graças a Deus, né? Ela vai pegando e pincelando as palavras. Mas na pureza ainda a criança. Pior é quando é um adulto. A gente tem que forçar para lembrar. Por quê? Porque a palavra entrou por aqui, caiu no meio do caminho, ela se perdeu e já saiu. A chama não ficou acesa. E o apóstolo Paulo fala: olha, eu fico espantado, eu fico maravilhado de que tão depressa vocês já se deixaram ser levados por outras doutrinas, por outros ensinamentos. E hoje, isso pode estar acontecendo com a gente. É tanta coisa acontecendo, irmãos. É tanta mentira. A gente não sabe mais em acreditar, né? A não ser na Bíblia. A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã, como dizia o Billy Graham. É tanta mentira, tantos fake news. Mas não é só na internet o fake news, não. As mentiras não são, é no nosso meio às vezes também. Você ficou sabendo? Ih, misericórdia. A gente tem que vigiar o tempo todo. A gente tem que estar sintonizado com o Espírito Santo, com a palavra de Deus. Porque se a gente se levar pelo que está acontecendo, amanhã você já esqueceu dessa palavra. Amanhã você já se esqueceu que Deus está te chamando. Hoje, vem para pertinho de mim. Não existe mais o véu foi rasgado, agora eu quero acesso livre. Eu quero estar com você. É isso que Deus está dizendo para nós. No capítulo 3, versículo 16... 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. E para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. A promessa que foi feita a Abraão chegou até nós através de Jesus Cristo. Enquanto eu preparava essa palavra, me veio uma pergunta: por que será que Jesus morreu? Por que Jesus se entregou para morrer na cruz por nós? Será que algum dia você já parou para analisar isso? Por que Jesus se entregou para morrer na cruz? Porque o contexto da história de Jesus, a sua missão, ele recrutou os seus discípulos,
Ele incendiou o coração dos seus discípulos, Ele trouxe a revelação, Ele trouxe o Espírito Santo, e no final Ele se entrega na cruz para morrer. E por que que Jesus morreu na cruz? Para que a palavra se cumprisse, e para que nós hoje tivéssemos acesso a Deus, através da cruz de Jesus. Quando nós olhamos para a cruz ela é o sinal para nós, do cristianismo. Quando a gente vê a cruz, quando você passa em algum lugar, você vê a cruz, você sabe que ali fala-se de Jesus. É ou não é verdade? Eu fico impressionado como, eu não tive a oportunidade ainda, mas eu vou estudar. Quando a gente vai para o Nordeste, quando você vai para o centro do Brasil, como na Amazônia, quando você vai por outras regiões, como a Assembleia, os nossos irmãos da Assembleia de Deus, foram usados pelo Espírito Santo para implantar a igreja, irmãos. Lá no Piauí, quando a gente rodou aquelas 40 cidades, as cidades lá, elas são pequenas, assim, né? Você está naquela estrada longa, de repente você pega uma descida, você vê aquela cidadezinha lá embaixo. E era engraçado que quando a gente via uma capela, a gente sabia, lá tem uma igreja. E do lado da capela tinha uma Assembleia de Deus. E aí você ia na outra cidade, aí você via uma capela, e do lado da capela tinha o quê? Assembleia de Deus. E assim todas as cidades. Tanto que a gente ia chegando, será que aqui é uma cidade? Aí de repente a gente via uma capela com o sinal da cruz em cima, e chegava lá, não, tem uma capela, lá é uma cidade. A gente chegava lá naquela cidade, que tinha do lado próximo? A Assembleia de Deus. Você pega o rio, o barco para Borba, quando você está subindo o rio, o que tem na beira do rio, pequenininho, de madeira lá feito? Assembleia de Deus. Como esses irmãos foram usados para levar o amor de Deus para esse país e outros países. Por quê? Porque estavam próximos de Deus. Estavam ouvindo a voz de Deus, e hoje Deus nos dá a oportunidade de fazermos a mesma coisa, implantarmos igrejas saudáveis, pregando o Evangelho, para transformar o caráter de homens e mulheres, para terem o quê? Um relacionamento com Deus genuíno e verdadeiro. Então, quando a gente vê a cruz, a gente lembra de Jesus. Então, quando Jesus morre na cruz, e você vê a cruz ela é o sinal para você. Eu tenho certeza que se você fosse embora hoje, ou se você estivesse mal, muito mal, e você sonhasse com uma cruz, no mesmo dia você ia procurar uma igreja. A cruz é um sinal de Jesus. É ou não é verdade? Tanto que os nossos irmãos católicos, eles costumam ficar com uma cruz. Aquilo é um sinal para eles. A gente não deve adorar aquilo, porque aquilo é um objeto. E tudo que se passa à frente de Deus é pecado. A gente tem que adorar o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Mas a cruz é o sinal. Ela é o sinal para nós. Então, quando Jesus morre na cruz, e Ele diz para os discípulos o quê? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz, ela aponta para Jesus, irmãos. Então, quando Jesus morre na cruz, Ele deixa um sinal para nós. Ele deixa a seta aqui, ó. E na mesma palavra, no mesmo ensinamento, Jesus fala para os seus discípulos, eu sou o caminho. Então a cruz de Jesus, ela aponta para o caminho que é Jesus. A cruz é o sinal para o caminho que é Jesus Cristo, ao qual a gente tem que seguir, o qual a gente tem que se relacionar. E quando Jesus ressuscita dos mortos, Ele nos dá a bênção que é a vida e a graça de viver eternamente. Você entende que Deus fez a mesma coisa que Ele fez com os homens do passado, no Velho Testamento, com os homens de Deus. Deus, Ele fez comigo e com você hoje. Jesus chamou os seus discípulos e disse assim em Mateus, eis que vos dou o poder para pisar sobre serpentes e escorpiões. E Jesus fala, agora ide em meu nome, e eu estarei convosco todos os dias. Jesus dá autoridade para os discípulos e fala, vão, eu estou dando para vocês a autoridade, vão em meu nome, porque se vocês forem em meu nome, eu vou estar com vocês. Ele dá essa autoridade, Ele faz a aliança, a cruz, Ele traz a aliança, o sinal de que Ele está vivo no nosso coração. Ele traz a revelação e entendimento que quanto mais perto da cruz a gente estiver, mais perto de Jesus a gente vai estar.
Quanto mais a gente carregar a nossa cruz, mais próximo de Jesus a gente vai estar. E Jesus vence a morte, Ele vai até o inferno, até o Hades, toma a chave da morte e da vida e diz: eu mando, eu governo todas as coisas. E quando Ele ressuscita, Ele dá para mim e para você a chance de viver a vida eterna, através de Jesus Cristo. E se nós nos relacionarmos com Ele de uma forma genuína e verdadeira, a gente sempre vai acessar o Pai, de verdade. Talvez você esteja vivendo uma vida de fachada, uma vida... Você sabe o caminho, a cruz está sinalizando para você o caminho de Jesus. Mas você não acessou ainda o caminho. Ou você viu a cruz, você acessou o caminho, mas está se perdendo no caminho. Tem tentado pegar atalhos. Só existe um caminho, que é Jesus. Então Jesus nos trouxe aqui hoje, porque Ele deseja, Ele confia em você. E Ele quer te dar autoridade, Ele quer sinalizar para você o caminho, Ele quer fazer uma aliança com você, um novo conceito, uma nova aliança com você, através da cruz. E Ele quer te dar a bênção, que é a vida eterna. Amém? Eu queria que você ficasse de pé e o ministério subisse. Nos dias que vivemos, a gente recebe informação a cada minuto. Tanto que se você for lá no seu WhatsApp mandar uma mensagem e não der o sinal de que foi, você já fica: o que está acontecendo? Será que estou sem internet? Né? Tem alguns até que mandam a mensagem e ligam: mandei a mensagem, tá? A gente fica ansioso. As notícias chegam de uma forma, e se não chega a gente já fica preocupado, e se não... porque é muita informação. E essas informações podem fazer você perder a presença de Deus na sua vida. Pode ser que a internet, pode ser que o seu trabalho, pode ser que a sua vida esteja roubando a cena daquele que tem sinalizado para você todas as coisas, que é Jesus. Eu até escrevi aqui ao final do estudo, eu coloquei: eu posso perder tudo, mas eu não posso perder a fé. E Satanás tem roubado a fé de muitos irmãos. Talvez você que esteja assistindo em casa, eu não sei há quanto tempo você não vem à igreja, mas eu quero dizer para você: não perca a fé. Eu sei que alguns irmãos não podem estar aqui, mas você que pode e não vem, você está deixando de receber a palavra de Deus. Você está deixando de receber a presença de Deus aqui na igreja, na comunhão. Jesus estabeleceu essa igreja. Você precisa voltar a receber a unção do Espírito Santo aqui na igreja. Então não deixe de congregar, porque se você deixar de congregar, Satanás ele vai roubar a tua fé. E se você perder Deus, se você perder a sua fé, você perdeu tudo. Eu posso perder tudo, irmãos, mas a gente não pode perder a fé. E a fé vem como? Em ouvir a palavra de Deus, em se relacionar com Deus. Agora eu queria que você fechasse os seus olhos e que você pensasse como tem sido o teu relacionamento com Deus. Ah, pastor, eu orei, tem uns 2, 3 dias atrás eu orei. Você orou ou você mandou uma mensagem de WhatsApp para Deus? Porque orar é uma coisa, irmãos. Você mandar uma mensagem para mim de algo preciso, ou me liga, ou qualquer coisa, ou me ajuda, isso é uma mensagem, isso não é uma oração. Oração é quando você na sua casa, ou você coloca o teu joelho no chão em reverência, ou você, mesmo que não seja de joelho, você clama a Deus. Quando de manhã eu digo de manhã porque eu faço de manhã, mas em qualquer horário, você pega a sua Bíblia e você ora, e você fala: Espírito Santo, fala comigo.
Irmãos, não deixe as informações, não deixe as preocupações da vida, não deixe as preocupações da sua vida pessoal roubarem a cena. Não deixe Satanás roubar a tua fé. Não deixe Satanás roubar a tua fé. Começa a pensar agora no teu relacionamento com Deus e não deixa Ele sair daqui, não saia daqui com um relacionamento superficial. Jesus confia em você. Jesus confia em você e Ele tem uma aliança com você. E Ele vai abençoar você e vai abençoar aqueles que te abençoarem. Ele vai ser Jeová Shammah, Ele vai estar presente com você em todo o tempo. Faça essa oração, fique